Bora falar agora sobre um chileno na mira do Vasco. Pelo menos é o que informam um portal e uma rádio no Chile. Ambos asseguram que o Vasco buscou informações recentemente sobre Daniel Gonzalez, atleta de 23 anos de idade que atua como zagueiro da Universidade Católica. Por lá também uma série de comparações a Gary Medel, atleta que tinha forte ligação com a Católica e que foi um dos líderes do Vasco entre 2023 e 2024. Importante contar que o Gonzalez só se torna titular da Católica nessa temporada e termina o ano com 29 jogos. Contrato até dezembro de 2026, isso significa que o Vasco só conseguirá comprá-lo mediante compensação financeira. Saideira sobre o Vasco, Thiago Mendes teve uma conversa com Pedrinho, Felipe e Fernando Diniz antes de ganhar a chance como titular na partida contra o Internacional, e o Thiago Mendes deixou excelente impressão. Tendo jogado por 69 minutos, pode estar aparecendo por aí a ressurreição do volante contratado a peso de ouro na metade do ano. Perguntando sobre o Vascão, cheguei a contar rapidinho, mas agora acho que vale a pena uma explicação melhor. O Vasco se tornou, nesse campeonato brasileiro, o grande pesadelo para treinadores. Foram 4 técnicos demitidos depois de derrotas para o Vasco. O primeiro deles, o Kleber Xavier, ele cai depois de um 6-0 do Vasco em cima do Santos no Morumbi. Depois cai o Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, ele é demitido depois de um 3-0 para o Vasco. Depois cai o Zubeldia, no Morumbi, derrota por 3-1 do São Paulo. O jogo era para muito mais do que 3-1. E o último deles, o Ramon Dias, técnico do Internacional, derrota por 5-1. Só para completar em relação ao Inter, o Inter, no próprio sábado em que anunciou a demissão do Ramon Dias, confirmou a chegada do Abel Braga, que fica por esses 2 jogos, mas já disse na entrevista de hoje que não descarta que permaneça numa outra função para o ano que vem. Rafael Claudino, boa noite, Nicola. Como o Vasco consegue captar 600 milhões para reformar São Januário e o São Paulo não consegue grana para reformar o Morumbis? Vamos lá. Rafael, o Vasco vai vender o potencial construtivo de São Januário. Não sei se o São Paulo conseguiria, se há essa permissão, não sei, mas o Vasco conseguiu, vendendo para 3 empresas diferentes, essa captação com potencial construtivo. Vou até mandar mensagem para uma pessoa de São Paulo se o Morumbi tem potencial construtivo para ser vendido. Quer ver? Ó? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandar mensagem 21h37 domingo é foda, né? Sabe se o Morumbi tem possibilidade de venda do potencial construtivo, como o Vasco está fazendo em São Januário? Mandei aqui, tá? Essa pessoa costuma responder rápido. Se responder, já conto para vocês. A área urbana de São Januário é maior do que a área ocupada pelo estádio. Isso é o potencial construtivo. O Vasco tem direito à mesma área fora de São Januário, que pode ser adquirida por uma empresa terceira. Aí o Jadeilson vem para ganhar nota 10 e para explicar o que eu não conseguia explicar. Obrigado, Jadeilson. Foi ótima a sua explicação, tá bom? Muito bem, minha gente. Vamos lá então, né? Porque começa uma semana importante, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco caiu para a 11ª colocação com o resultado do Corinthians em cima do Botafogo, e o Atlético continuou atrás, até porque perdeu para o Fortaleza 1-0. O gol que aconteceu lá no Castelão, que estava lotado. Final do jogo teve confusão, teve briga entre os jogadores, principalmente por causa do Daverson, né? E nós, então, amanhã vamos ter esse Vasco e Mirassol, 19h em São Januário, um jogo em que o torcedor quer saber se, como a gente diz lá em Formiga, Minas Gerais, se foi fogo de palha ou se realmente o Vasco volta a ser aquela equipe vencedora dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que terá pela frente um grande adversário, que é o Mirassol. Não é à toa que já está classificado para a Copa Libertadores na América. Foi a grande surpresa do campeonato, uma surpresa positiva, e o Vasco vai ter dificuldades. O time treinou hoje no CT Moacir Barbosa e fez aí um trabalho já com as voltas do David e do Tietê, que cumpriram
suspensão automática na goleada de 5-1 em cima do Internacional. Então, Tietê e David voltam de suspensão, ficam à disposição do técnico Fernando Diniz e podem até ser aproveitados. Agora, quem está dando a volta por cima, depois de ter chegado e não ter agradado, essa é a grande verdade, é o Thiago Mendes. Fez uma partida muito interessante no jogo contra o Inter, tanto que está credenciando ele continuar como titular. Hugo Moura já foi julgado da expulsão contra o Fortaleza, está liberado pelo STJD e também é outra boa opção. Wellington, qual que é o provável time do Fernando Diniz para pegar o Mirassol em São Januário nesta terça-feira, 19h? Vamos lá. O Léo Jardim no gol, né, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Paulo Henrique, o Carlos Cuesta, Robert Renan e mais o Lucas Piton. Aí para o meio campo, tudo indica que ele vai repetir o time do Inter, né, contra o Inter. O Barros, que fez uma noite memorável, o Thiago Mendes, como a gente disse, vem crescendo e muito de participação na equipe, sendo aquele Thiago que todo mundo esperava, o Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, na frente o Ryan e o Andrés Gomes. É esse o provável time do Vasco. O que você acha? Você voltaria com o Hugo Moura? Você voltaria com o Tietê? Você faria o que nesta partida em que o Vasco, vencendo o Mirassol, vai subir aí mais algumas posições e continuar com chances de brigar pelo G8 do Campeonato Brasileiro, independente da Copa do Brasil, para conquistar uma vaga na Libertadores da América. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, o Coutinho e Nuno Moreira, na frente, Ryan e o Andrés Gomes é o provável time vascaíno. Já o Mirassol, do técnico Rafael Guanães, ele barrou o Chico, né, o Chico da Costa e o Christian, que não vinham bem no comando do ataque da equipe do interior de São Paulo. E o lateral esquerdo, Reinaldo, aquele mesmo que foi de São Paulo, ele está com um problema, né, no calcanhar, ele tem um edema no calcanhar, mas treinou normalmente nesta segunda-feira, veio com a delegação para o Rio de Janeiro, mesmo assim podemos ter aí o Felipe Jonathan na lateral esquerda, defendendo do que vai, né, acontecer com o Reinaldo no estádio de São Januário antes da partida. O Mirassol deve jogar com o Walter no gol, Lucas Ramon, João Vitor, o James, que volta à zaga, né, o Felipe Jonathan, o Reinaldo, o José Aldo, Danielzinho e o Gabriel, Negueba, o Alisson e mais o Carlos Eduardo, é o time do técnico Rafael Guanães. Então, esperar uma grande partida. O que você acha? Dá para ganhar desse Mirassol que vem de derrota para o Vitória? 2-0 para a equipe baiana. A bola rola também para Grêmio e Fluminense, nesta terça-feira, 9h30 da noite. A vitória vale vaga direta do Tricolor para a Copa Libertadores, independente, repito, da Copa do Brasil. Tem Vasco e Fluminense, quase que esgotados os ingressos, setor leste mais de 70%, setor norte já esgotados. Quem mais que a gente pode falar aqui? O Zubeldia não conta com o Canóbio, que está suspenso, e o Thiago Silva é dúvida. Um provável Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio Freitas e René, o Hércules Martinelli e Lúcio Acosta, Kevin Serna, Everaldo e Soteldo ou Nonato pelo meio campo. É bom a gente ficar acompanhando o Fluminense, porque daqui a pouquinho vamos ter o Flu pegando o Vasco no dia 10 e depois no dia 14, né, do mês de dezembro. Gente, eu fui pesquisar a respeito da premiação do Campeonato Brasileiro deste ano. E, inclusive, teve um site que agora, me desculpem, eu não me lembro qual, eu gosto de dar o crédito, divulgou alguns valores. E eu fui correr atrás da notícia, até para saber se realmente são aqueles valores e tudo. Quando eu falei com o pessoal da TV Globo, a informação que eu recebi assim, Wellington, agora não é mais com a TV o valor da premiação. O que a TV faz hoje? Ela passa esse dinheiro para os blocos comerciais das duas ligas, a Liga Forte, né, e a Libra. E aí as ligas que vão tratar com seus filiados sobre a premiação do Campeonato Brasileiro. Então vai funcionar desta maneira. Nessa simulação feita pelo site, né, o campeão levaria 48 milhões e 100 mil, o vice-campeão 45 milhões e 700 mil e o terceiro colocado 43,4 milhões de reais é a provável premiação aí. Mas eu já estou, inclusive, solicitando às ligas, né,
que se tem uma informação oficial para nós sobre esta premiação. E realmente vai ter premiação? A TV Globo já passou o dinheiro para as duas ligas. Como vai dividir? É essa a informação. Porque quando começou o Clube dos 13, a Globo passava o dinheiro para o Clube dos 13. O Clube dos 13 era quem tratava numa reunião com a premiação, a divisão para cada um, e depois era quem pagava, né? Agora, quando saiu o Clube dos 13 de cena, o Clube dos 13 acabou, a TV Globo negociava com cada clube. E no final ela fazia essa premiação do primeiro ao 16º colocado, de quanto iria ganhar cada um. Agora, com essa chegada das duas ligas, ela repassa o dinheiro às ligas e as ligas discutem como vai pagar. Libertadores, já temos aí 7 times classificados. Com o Flamengo campeão da Copa Libertadores abriu uma vaga no Brasileirão. Então nós temos Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia já classificados. Como a gente disse ainda há pouco, você tem ainda a vaga que virá da decisão da Copa do Brasil. Corinthians ou Cruzeiro, Vasco ou Fluminense. Sorteio da Copa do Mundo será sexta-feira, dia 5 de julho, lá em Washington, D.C., e a delegação brasileira, a seleção brasileira, vai com o Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, o Carlo Ancelotti, o Cícero Souza, o Sérgio Dimas e mais o Juan Santos, o Guilherme Passos, e após o sorteio eles vão participar de alguns workshops e também do seminário dos treinadores e vão visitar os base camp da FIFA para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, na sexta-feira, a gente vai saber quem o Brasil vai enfrentar nesta Copa do Mundo. Deixa eu mandar aqueles abraços pedindo para você comentar aí, né, se gostou ou não do nosso vídeo, vai dar Vasco, vai dar Mirassol, a Copa do Brasil com o Fluminense, já comprou o seu ingresso? Então, vamos lá. Deixa eu abraçar aqui o garçom Felipe, né, lá do Bom de Papo, da Doc Lobo, na Tijuca. Ele tem um filho, Levi, que está com 3 meses. O Rinaldo Deodato também, meu amigo Noel Ismael, o Paulo César em Bom Jesus de Itabapuana, o Samuel Pontes está em Santa Catarina. Quem mais aqui? O Wellington Sérgio Henrique, lá em São Vicente, em São Paulo. A Edna Emídio, Carlos Rodrigues, José Saraiva está lá em Manaus, como também o Lima Pereira, e outro Manauara. Quem mais aqui? O Valdemir, né? O Valdemir Moraes e também o Alberto Monteiro, recebendo aí o nosso abraço. É legal você deixar o nome da sua cidade também para a gente registrar. Eu sou o Wellington Campos de Formiga, Minas Gerais. Fica legal, até para a gente saber aonde que está chegando o nosso canal. É do exterior? Manda para a gente também. Não fica com vergonha, não. É isso, família! Mais um giro de notícias importante aí do Vascão da Gama, né? O Wellington Campos trouxe informações exclusivas e atualizadas do Vasco da Gama nesta terça-feira, que joga daqui a pouco, né? O Nicola também trouxe muita informação importante para você não perder nada. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ficar super atenado e atualizado das últimas notícias do Clube de Regata Vasco da Gama, o gigante da colina que joga contra o Mirassol 3-0. Daqui a pouco o Vasco deve ganhar esse jogo tranquilamente para poder seguir vivo na Copa Libertadores da América do ano de 2003, uma chance real aí na vaga do G8, se possivelmente assim for, e assim será, o Vasco vai se classificar. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até o final.